Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Então, primeira coisa, para quem for chegando, coloca aqui o número 1, se o som estiver bom, se a imagem estiver ok, tá? E já coloque também o seu nome e a cidade de onde você acompanha essa transmissão. Lembrando que esse programa Advogando em Improbidade é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Obrigado, Vanessa. Está tudo certo? Seja bem-vindo, Ítalo, Tiago, Lucas, Jorge, pessoal que está chegando aqui, bom dia, William, advogado Danilo Conte, a Vanessa é de Cuiabá, Ângela, Karen, que é do Rio de Janeiro. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre a lei de improbidade e essa que é uma das grandes oportunidades de negócio na advocacia em defesa de servidores públicos, que é a defesa em ação de improbidade. Lembrando que essas discussões aqui fazem parte de uma das oportunidades de negócio do meu curso completo Advogue para Servidores. Quem quiser mais informações sobre o curso completo, tem um link na minha bio, aqui no Instagram mesmo, em que você pode conhecer os cursos de advocacia que eu tenho na minha escola. E quem quiser também trabalhar com parcerias na advocacia em improbidade administrativa, pode mandar uma mensagem direta pelo próprio Instagram e aí a gente vai conversando. Quem sabe eu faço uma sustentação oral num caso seu, a gente advoga junto, eu emito um parecer e todo tipo de parceria que surgir. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Eu sou o professor Alexandre Mazzi e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias, linhas de defesa, formas de atender o cliente processado, acusado pela prática de improbidade administrativa. Eu sempre gosto de relembrar que foi publicada no dia 26 de outubro de 2021 a Lei 14.230, que modificou mais de 100 normas da Lei de Improbidade Administrativa. Entre tantas e tantas inovações de que nós estamos falando durante todas essas semanas, eu destaco algumas para quem ainda não acompanhou essas mudanças. Primeiro, não existe mais improbidade culposa. Todo ato ímprobo agora, para ser ilícito, ele precisa de dolo. Essa é uma mudança importante, porque ela tem o poder de extinguir milhares e milhares de ações de improbidade que estão atualmente em tramitação. Depois, houve uma ampliação do prazo prescricional de 5 para 8 anos, mas tem previsão de prescrição intercorrente agora. A prescrição intercorrente é de 4 anos entre as decisões de cada instância, de modo que existem muitas e muitas ações de improbidade no nosso país que já estão prescritas por ultrapassagem desse prazo de 4 anos, por exemplo, para o juiz sentenciar ou depois da sentença para o tribunal de segunda instância se manifestar. Depois, a quarta mudança, prescrição aumentou de 5 para 8 anos e a prescrição intercorrente, a terceira mudança, agora há uma legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação de improbidade. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho com mais detalhes. Quinta mudança, houve uma ampliação das penas de multa e suspensão de direitos políticos. Sexta mudança, o estabelecimento de um prazo de 365 dias, prorrogável por igual período, para a finalização do inquérito civil, que é o rito administrativo que antecede a propositura da ação. Durante o prazo de 1 ano, o Ministério Público precisa se manifestar sobre a continuidade das demandas propostas por entidades da Fazenda Pública. Então, antes da nova lei era permitido que União, Estados, Distrito Federal, autarquias, as pessoas jurídicas estatais entrassem com a ação de improbidade. E aí, com as mudanças na Lei 8429, hoje só o Ministério Público pode entrar com ações de improbidade administrativa. Bom, primeira coisa que nós temos que saber a respeito de quem pode ser processado por improbidade e quem não pode. Eu, Alexandre Mazzi, eu não posso ser processado por improbidade.
ainda que eu realize uma conduta exatamente como descrita em algum tipo da lei de improbidade, eu não posso ser processado por improbidade, porque eu sou um particular e não tem nenhuma hipótese em que eu atuo exercendo uma função pública. E por que particulares, em regra, não podem ser processados por improbidade? Se você conhecer algum particular que esteja sendo processado por improbidade, redobre a atenção nessa nossa conversa de hoje, porque são casos muito raros em que isso é permitido pela nossa legislação. Por que eu, Alexandre Maza, não posso ser processado por improbidade? Porque eu sou um particular. E o objetivo da lei de improbidade, a lei 8429, é coibir a prática de ilícitos por agentes públicos. A lei de improbidade, ela se insere num contexto, um microsistema de proteção da moralidade administrativa na Constituição de 88. O artigo 37 caput da nossa Constituição em vigor estabelece que entre os princípios regentes da administração pública figura o princípio da moralidade. Em diversas outras normas, a Constituição vai aparelhando o nosso sistema para coibir e punir atos imorais na gestão do interesse público. Então a ideia é que a ação de improbidade só pode impactar alguém que tem a possibilidade de violar a moralidade administrativa, o que não é o caso normalmente de particulares. Só que é importante a gente lembrar, o conceito de agentes públicos para fins de improbidade é um conceito bastante amplo. Agente público não é só quem é concursado. A própria lei trata de esclarecer isso no artigo 2º, que são considerados agentes públicos para fins de aplicação das penas da lei de improbidade, claro, quem passa em concurso, agentes políticos, mas também particulares em colaboração com a administração, que são indivíduos que recebem do próprio Estado uma delegação de função pública. Então, por exemplo, estagiários de órgãos públicos, eles não passam por concurso, mas como eles exercem uma função pública, podem ser processados por improbidade. Um concessionário de serviço público, uma empresa que explora, por exemplo, uma rodovia pedagiada, é uma empresa privada, só que ela está exercendo uma função pública de prestação daquele serviço, pode ser processada por improbidade. Então, há uma amplitude muito grande do conceito de agentes públicos para fins de aplicação das penas da Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade. Então, a regra geral é essa: só pode ser processado por improbidade ou alguém que integra os quadros do poder público, estatutários, empregados seletistas, políticos em geral, ou um particular que exerça uma função pública. Essa é a regra geral do polo passivo da ação de improbidade, quem pode figurar como réu na ação de improbidade. Muito cuidado com um detalhe que atrapalha muita gente. Nós não podemos confundir os polos do ato de improbidade com os polos da ação de improbidade. Então, existe uma confusão quando as pessoas falam em sujeito ativo. Sujeito ativo o quê? Da conduta ou sujeito ativo da ação judicial? Então funciona assim, pensa no ato ilícito, pensa nesse ato. Então, imagina, por exemplo, um prefeito esse que nega publicidade a um determinado ato público. Ele assina um decreto, por exemplo, abrindo um processo administrativo disciplinar e não publica esse decreto. Fica um decreto apenas de âmbito interno, em que há uma opacidade, uma natureza opaca da realização do processo disciplinar. Isso é um ato ímprobo, esse é o ato ilícito que deve ser punido. Muito bem, pensando no ato ilícito, nós temos o sujeito ativo, que é quem realiza a conduta, e o sujeito passivo, que é a entidade pública vítima da conduta. Então, o sujeito ativo do ato de improbidade é quem realiza a conduta, sujeito passivo do ato de improbidade é a entidade pública que é vítima do ato ímprobo.
Cuidado, porque esses dois polos do ato ilícito, eles se invertem quando a gente pensa na ação judicial de improbidade. E faz muito sentido, porque o sujeito ativo do ato, quem praticou o ato, vira réu da ação. Então inverte, ele é sujeito ativo do ato, mas polo passivo da ação de improbidade. E até 3 meses atrás, o sujeito passivo do ato de improbidade, que era a entidade pública vitimada, também trocava de posição e poderia virar autora da ação de improbidade. Essa possibilidade não existe mais, porque agora só o Ministério Público é que pode propor a ação de improbidade. De qualquer forma, há uma inversão, de modo que quem praticou o ato ímprobo, o sujeito ativo, vira polo passivo da ação, e a vítima, que é alguém que sofreu as consequências do ato ímprobo, ela pode atuar, de acordo com a decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, no polo ativo da ação. Nunca confunda os polos do ato com os polos da ação. Bom, eu comentei, essa é uma das novidades de maior impacto nas mudanças da lei de improbidade, que segundo a lei só o Ministério Público pode propor ação de improbidade. Ele passa a ter uma exclusividade na legitimação para a propositura da ação de improbidade. Esse dispositivo é muito polêmico. Há quem entenda que isso enfraquece o controle sobre atos ímprobos, porque quanto mais titulares houver da ação de improbidade, diz-se normalmente que melhor será a proteção ao princípio da moralidade. O fato é que a lei vinculou apenas ao Ministério Público a propositura da ação. Por isso que o Ministério Público tem 1 ano a contar da publicação da nova lei para manifestar interesse em seguir na demanda quando ela foi proposta antes da mudança, ou pela União, Estados, Distrito Federal, municípios ou demais entidades públicas. Cuidado com esse ponto, eu tenho chamado a atenção desde o nosso antepenúltimo encontro para uma novidade jurisprudencial. A lei diz que só o Ministério Público pode propor ação de improbidade. Porém, no dia 17 de fevereiro deste ano corrente, de 2022, o ministro Alexandre de Moraes, ele concedeu uma liminar em 2 ADIs propostas pela ANEP, Associação Nacional dos Procuradores de Estado, e pela ANAF, Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. Ele concedeu uma liminar suspendendo o dispositivo da lei de improbidade que determina a exclusividade do Ministério Público para a propositura da ação. Então, neste momento em que nós estamos, sob a vigência dessa liminar nas ADIs 7042 e 7043, nós retornamos à situação anterior. A ação de improbidade pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela entidade que é vítima do ato ímprobo. E é muito importante saber que vítima do ato ímprobo, quem pode figurar no polo ativo da ação de improbidade, não precisa ser necessariamente uma entidade que integra a estrutura do Estado. Entidades privadas, associações, por exemplo, também podem ser vítimas de improbidade se elas gerenciam dinheiro público. E aí é muito curioso, porque as penas da ação de improbidade, nesse caso de gestão de interesse público por particulares, elas ficam reduzidas ao impacto do prejuízo sobre o dinheiro público repassado. Vamos pensar num exemplo. Suponha que uma ONG de proteção ao meio ambiente receba uma dotação orçamentária do governo federal, não sei, 10 mil reais para a proteção da floresta amazônica. Só que essa ONG, ela capta recursos de muitos outros lugares, tem doadores privados, ela vende produtos, os 10 mil de interesse público, de dinheiro público, vão entrar no caixa dessa ONG junto com muitos outros numerários. Bem, se um diretor dessa ONG desviar dinheiro da instituição, ela pode ser vítima de improbidade se parte do desvio for do dinheiro público que foi repassado. A gente sempre tem que pensar nisso. O dinheiro público que vai para as entidades da iniciativa privada é como se fosse um dinheiro carimbado.
Porque o interesse do Estado, ele persegue esse dinheiro mesmo depois que ele é repassado para iniciativa privada. Então, se um diretor ou algum gerente ou algo parecido de uma entidade que recebeu recurso público desvia esse recurso, incluindo uma parte do dinheiro que pertence ao Estado, a ação de improbidade pode ser proposta pela associação privada contra quem realizou o desfalque, mas exclusivamente dentro do valor que foi repassado pelo Estado. Lembra, a ação de improbidade está preocupada com interesse público, ela está preocupada com dinheiro público, ela está preocupada com a moralidade pública. Dinheiro privado que tenha sido desviado, aí tem que ser proposta uma outra ação pelos integrantes, né, da ONG que teve o dinheiro desviado. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu estou me fazendo claro por enquanto. Todo mundo está conseguindo acompanhar? O Laércio de Aracaju: peticionei no dia 23/2 um processo 2017 para declaração da prescrição intercorrente. A extinção com resolução de mérito foi acolhida em 16/3/22. Parabéns pela vitória, Laércio. Essa é uma das muitas ações, gente, que estão já sujeitas à extinção pela prescrição intercorrente. Parabéns pela utilização adequada dessas normas de transição, Laércio. Uma vitória, sem dúvida, muito importante para você. Bom, quem que pode ser processado por improbidade? Se você tiver um caso de improbidade aí no seu escritório, se você se matricular no curso Advogue para Servidores Públicos e prospectar algum cliente nessa oportunidade que nós estudamos no curso Advogue para Servidores da minha escola, precisa ver se o seu cliente ele se encaixa em uma dessas categorias. E qual que é a descrição de quem pode ser processado por improbidade? A regra geral consta do artigo 2º da Lei 8429. Abro aspas para fazer a leitura aqui. Para efeitos dessa lei, consideram-se agente público o político, servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, um mandato, cargo, emprego ou função das entidades públicas descritas no artigo 1º. Então, mesmo que o particular exerça uma atividade pública de forma gratuita e transitória, se durante o exercício dessa atividade houver a prática de um ato ímprobo, ele pode ser punido. Imagina, por exemplo, um mesário. O sujeito é convocado para trabalhar em mesa receptora de votos, para operar lá a urna eletrônica, e antes de começar o dia da eleição, ele furta uma urna eletrônica. Isso é um ato ímprobo. Embora ele seja um particular, ele pode ser processado por improbidade, porque durante o exercício dessa função transitória, ele promoveu um desfalque ao patrimônio público. Legal? Quando a improbidade é praticada por um agente público, nós chamamos essa improbidade de improbidade própria, porque a regra geral é essa. O ato ímprobo é um ato especificamente praticado por agentes públicos. Curioso que essa nomenclatura, improbidade própria e improbidade imprópria, claramente importada do direito penal, né, crimes próprios e crimes impróprios, ela foi trazida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, mas isso há 20 anos atrás, quando ele não era ainda ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo ministro Alexandre que deu essa liminar, suspendendo o dispositivo da competência exclusiva do MP para a propositura da ação. Então tem improbidade própria, que é a regra geral. Cuidado, porque se é a regra geral, eu já estou aqui abrindo o caminho para nós concluirmos que também existem exceções. As exceções em que particulares podem ser processados por improbidade eram 4 antes da mudança. Com a mudança na lei de improbidade, esse leque abriu muito. Só para a gente acertar a nomenclatura aqui, nós chamamos de improbidade própria, aquela praticada por servidor público, e de improbidade imprópria, aquela que pode punir particulares também.
Antes da mudança da lei, os casos de improbidade imprópria eram só 4. Quando que um particular poderia ser processado por improbidade administrativa? Quando 1. Ele induziu o agente público à prática do ato. 2. Ele agiu junto com o servidor público, né? Ele concorreu para a prática do ato. 3. Se ele é um sucessor, um herdeiro de quem praticou o ato ímprobo. E 4. Se ele beneficiar-se do ato ímprobo. Agora, as hipóteses de improbidade imprópria foram muito majoradas pela nova lei. Aqui tem mais uma notícia aqui do Sheldon. Em julgado, caso tenha sido ultrapassado o prazo para rescisória, a outra alternativa, Sheldon, a gente vem discutindo essa ideia de uma aplicação retroativa, mesmo para os casos transitados em julgado. Eu tenho sustentado que a nova lei se aplica a casos anteriores, transitados em julgado, ainda que tenha sido ultrapassado o prazo da ação rescisória. Eu tenho certeza que é um ponto de vista minoritário, mas é isso que nós temos que defender no alto interesse do cliente. Quais são, então, os casos de improbidade praticadas por particulares, ou improbidade praticada por particulares? Bom, um primeiro caso consta do artigo 2º, parágrafo único, que é um caso novo de quem pode ser processado por improbidade. Abro aspas para ler o artigo 2º, parágrafo único da lei, com já a redação da nova lei. Pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de gestão, repasse, termo de parceria ou termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Então, as entidades de terceiro setor, por exemplo, que firmam com o poder público um termo de parceria, um contrato de adesão, podem ser processadas por improbidade. Entidades que são beneficiadas por convênios podem ser processadas por improbidade. Essa é uma hipótese nova que eu estou tratando aqui como a primeira hipótese agora de propositura de ação de improbidade contra particular. Segunda hipótese, continua vigorando aquela regra de quem induz o agente à prática do ato tem que ser processado junto. Então, imagina o caso de um servidor público que, acompanhado de um particular, o particular ficou ali assoprando na orelha dele, incentivando o agente público, eles foram a uma escola pública no final de semana, pularam o muro e levaram alguns microcomputadores. Esse particular que induziu o agente à prática do ato vai ser processado junto. Terceiro caso, quem concorre para a prática do ato. Então, se o particular foi junto com o agente público na escola para furtar os computadores, nós temos também uma hipótese em que quem concorreu para a prática do ato tem que ser processado junto. Uma quarta hipótese, que consta do artigo 3º, parágrafo 1º, que é uma hipótese nova também, sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelos atos de improbidade que venham a ser imputados à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefício direto, caso em que responderão nos limites da sua participação. Opa! Esse dispositivo do artigo 3º, parágrafo 1º da lei de improbidade, que também é uma novidade na legislação, ele prevê a desconsideração da personalidade jurídica para fins de improbidade. Esse instituto que já se espraiou por todos os ramos do direito atualmente existentes no Brasil, alcançou também o microsistema da improbidade. É possível desconsiderar a personalidade jurídica, atingindo, impactando os dirigentes, os donos, os gestores da empresa privada, se ficar comprovado que eles se beneficiaram. Então, a desconsideração da personalidade jurídica é uma hipótese nova de improbidade imprópria. Quinto caso, sucessor de quem praticou ato ímprobo, tá? Lembrando que esse sucessor pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então, se o agente público que praticou ato ímprobo falece, os herdeiros assumem o polo passivo da ação dentro dos limites da herança.
Sexta hipótese, sucessão empresarial. Agora a sucessão de empresas, qualquer transformação empresarial, cisão, fusão, incorporação, qualquer uma dessas hipóteses, a empresa ou as empresas resultantes da transformação respondem também pela prática do ato ímprobo. Isso está lá agora no artigo 8º-A da Lei 8429. Diz assim: a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º da lei aplica-se também à hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão de entidade societária. Perceba que a Lei 8429, ela utiliza a mesma técnica que o Código Tributário Nacional, de responsabilizar quem sucede o devedor. Tá bom? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Professor, bom dia, a net está caindo. Vocês estão com dificuldade, gente, de acompanhar aqui? Está picotando o som, a imagem. Se tiver tudo bem com o som e a imagem, coloca o número 1. Se tiver algum problema com o som e a imagem, coloca o número 2 aqui. É possível que seja a minha internet mesmo, gente. Eu estou aqui do escritório, a internet é boa, mas ela tem umas recaídas às vezes. Tá bom? Então, nós temos esse novo quadro de quem pode figurar no polo passivo da ação de improbidade. Obrigado, Yara, valeu, Marcos, todo mundo que está aqui dando uma devolutiva. Parece que o som e a imagem estão ok. Gente, então olha só, resumindo os casos, incluindo os casos novos de improbidade imprópria. Tá? Quais são esses casos? Vamos retomar aqui, ó. Quem, pessoa física ou jurídica, celebra parceria com a administração. 2. Induza o agente à prática do ato. 3. Concorra para a prática do ato. 4. Desconsideração da personalidade jurídica, né, sócios, dirigentes, proprietários, quando eles se beneficiem do ato ímprobo. O sucessor empresarial e quem se beneficia do ato ímprobo. São, portanto, 7 hipóteses. Quanto ao beneficiário, há uma coisa muito curiosa. Quanto ao beneficiário, a nova lei de improbidade, ou as mudanças que foram trazidas pela nova lei de improbidade, a nova lei de improbidade, ela tirou o dispositivo, revogou o dispositivo que falava que o beneficiário do ato ímprobo também pode ser processado por improbidade. Então nós não temos mais um dispositivo expresso na Lei 8429 responsabilizando o beneficiário. Então, por exemplo, se um prefeito assina um contrato de ônibus com uma empresa que não ganhou uma licitação, foi uma contratação direta quando a licitação deveria ter sido realizada, o prefeito praticou um ato ímprobo e a empresa se beneficiou desse ato. Então, antes da mudança, a empresa figuraria junto no polo passivo. Só que apesar da revogação desse dispositivo, eu sustento que o beneficiário ainda pode ser responsabilizado por improbidade. E o meu ponto de vista, ele concorda com o que está previsto no artigo 19, com mudanças da Lei 14.230, que diz assim, ó, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Se aqui está dizendo que um terceiro beneficiário pode ser vítima do crime de uma denunciação caluniosa em matéria de improbidade, é porque de alguma forma ele está envolvido no subsistema de punição contra atos que violam a moralidade. Então o artigo 19, interpretado sistematicamente, do meu ponto de vista, faz com que os beneficiários do ato sejam alcançados também pela propositura da ação de improbidade. Quanto a beneficiários, há um caso muito famoso que eu gosto de contar. A atriz Débora Seco foi processada por improbidade há alguns anos atrás. Por quê? Porque o pai dela, diz o Ministério Público Federal, recebeu uma dotação de dinheiro público e transferiu esse dinheiro para as contas da filha. E ele não prestou contas sobre a utilização adequada do recurso. O Ministério Público foi lá e propôs ação. Contra quem? Contra quem recebeu o dinheiro, pai da atriz, e contra ela também, porque o dinheiro foi parar na conta dela. Então esse é um caso muito claro e famoso de improbidade imprópria, alcançando também os beneficiários do ato. Cuidado! E vou encerrando com esse comentário. Toda vez que nós falamos
de uma improbidade imprópria, uma improbidade praticada por particulares, isso exige um requisito. Essa inclusão do particular no polo passivo, ela pressupõe o preenchimento de uma condição. Qual é essa condição? Que o processo seja instaurado contra o particular junto com um agente público. Ou seja, deve haver necessariamente um litisconsórcio passivo entre o particular e um agente público. Não existe nem na redação antiga da lei, nem na nova lei, uma permissão para que a ação de improbidade seja proposta apenas contra o particular. Então sempre vai ter algum agente público envolvido em qualquer uma das hipóteses, sob pena de extinção da demanda. É o que decidiu o STJ, tá, no famoso recurso especial 1.405.748 de 2015. Repito, o STJ firmou essa orientação de que não existe ato de improbidade imprópria com particular isolado no polo passivo no recurso especial 1.405.748 de 2015. É o famoso precedente do caso Guilherme Fontes. Falando sempre de globais aqui, uma coincidência, né? O Guilherme Fontes é um ator e produtor de cinema que recebeu uma dotação do governo federal já há muitos anos para produzir o filme Chateau do Brasil, ou Chateau, o Rei do Brasil, com base no livro fabuloso do Fernando Moraes. O Chateau era o dono dos Diários Associados, uma rede de mídia, de jornais, de TVs, de rádios, maior do que qualquer outra que exista atualmente no nosso país. Bom, acontece que ele recebeu esse dinheiro e o filme não saiu. Ele foi processado pela União e pelo Ministério Público Federal, só que ele foi processado sozinho. O caso chegou no STJ, o STJ falou não pode ter um particular isolado no polo passivo da ação e extinguiu a ação de improbidade. Então, esse caso, Guilherme Fontes, é um precedente muito importante para quem está advogando em improbidade ou para quem quer começar a advogar em improbidade, porque restringe as ações de improbidade propostas somente contra o particular, impede que as ações de improbidade sejam propostas apenas contra o particular. De repente você tem um caso no seu escritório, você vai atender o cliente que traz um caso no seu escritório em que ele é processado sozinho como particular no polo ativo da ação, e aí você já tem uma tese. Gente, lembrando que quem quiser propor parcerias, fazer consultas, quem quiser que eu advogue junto num caso de improbidade, que eu dê um parecer, faça uma sustentação oral, manda mensagens diretas aqui pelo próprio perfil do Instagram que a gente vai evoluindo essa discussão. Esse foi mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade, que é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e que fica disponível para você assistir sob demanda, qualquer horário que você quiser. É só procurar lá no meu feed do Instagram. Valeu, gente, muito obrigado, bom final de semana para vocês, nos vemos na próxima oportunidade. Terça-feira, às 19 horas e 7 minutos, nós temos o programa da Advocacia Tributária. Quem quiser conhecer mais os cursos da minha escola, tanto o Advocacia Tributária como o Advogue para Servidores, tem um link na minha bio do Instagram que remete para a home da minha escola, e lá você vai ter maiores informações sobre os cursos e quem quiser tem lá a opção de fazer a matrícula. Valeu, gente! Bom final de semana, nos vemos na próxima oportunidade. Tchau!